Olá pessoal, boa noite a todas e todos. A gente vai aqui fazer só um minutinho, com calma, inicial, para o pessoal ir entrando. O professor Hermes, igualmente. Vou só aguardar aqui a solicitação dele para participar dessa live, uma live muito bacana, muito especial, né? O professor Hermes aí dispensa maiores. Só um pouquinho aqui. Opa, deu aqui um break. Só um pouquinho. O professor Hermes dispensa, né? Maiores apresentações, é um dos maiores nomes aí da nova geração, né? De processualistas, juristas aí, do mais elevado gabarito acadêmico, né? Uma produção aí sensacional na área do processo coletivo, está aqui, já identifiquei. Vou aceitar aqui, transmitir ao vivo o professor Hermes. Só esperar, ó, já está entrando, conectando. Meu querido amigo, professor Hermes Anete, que alegria, uma satisfação aí lhe ter nesse bate-papo aí, a nossa live, aí um tema tão especial, tinha mais ou menos começado, já ia fazer uma apresentação, né, mas de um professor, aí, um jurista que dispensa, né, as maiores apresentações, aí, praticamente quem circula no mundo jurídico, não só no processo, como é o meu caso, enfim, né, tu és uma referência aí já de longa data, apesar da pouca idade, né, Hermes? Sempre pouca idade, sempre pouca idade, a idade não muda. Tchê, mas que legal, viu? Muito obrigado aí de coração por ter aceitado, né, o convite. O Hermes, que é nosso professor, já digo, né, na pós de Direito Constitucional e agora, muito em breve também, na pós de Direitos Difusos. Aliás, essa nossa live hoje tem como objetivo justamente começar a informar aí algo que vai estar acontecendo a partir do final de julho, início de agosto, aí o lançamento oficial, mas a gente começou um ciclo de lives aí já para deixar o pessoal ciente desse projeto novo do SEI, uma pós de direitos difusos e coletivos, enfim, nada melhor, ou seja, nada mais honroso para a gente poder dar essa largada com alguém, né, com o nome aí do professor Hermes Anete, né? Então, muito obrigado, viu, Hermes, de coração aí pela gentileza, né, de aceitar o convite para a live, mas, acima de tudo, por estar junto aí, né, mais nesse projeto aí do SEI. Eu agradeço o convite, Thiago. Eu te disse que para mim essa ia ser uma semana complexa, né? E vou te dizer, assim, da minha alegria de poder estar aqui contigo. Stay alive, né? Porque já é uma semana que eu já tive aí umas 4 ou 5 oportunidades de falar nesse ambiente virtual. Então, não sei se está me ouvindo bem, estou tendo um eco aqui. Eu tô, para mim tá ótimo. Tá Meu áudio ótimo, maravilha. tá ótimo. Show, show. E queria dizer o seguinte, Thiago, assim, me orgulhou muito e me deixou muito honrado o convite do SEI para falar nessa semana, que eu sei que é uma semana especial, uma semana de lançamento dos diversos cursos de especialização que estão sendo pensados, né? E em especial por ser o palestrante, vamos dizer assim, de abertura desse curso de processo coletivo, né? Processo coletivo é o tema que eu dediquei praticamente a minha história inteira de pesquisa, né? Eu começo a pesquisar processo coletivo com a dissertação de mestrado. Na época, eu me lembro ainda do dia que eu finalmente entendi que os dois grandes temas do processo coletivo são as duas pontas do direito processual, a legitimação e a coisa julgada. Né? Em 2000, ainda em 1998, eu finalmente consegui entender isso e aquele mundo se abriu para mim, o mundo do estudo do direito processual coletivo, que hoje é o ramo que eu tenho mais páginas escritas. Né? Eu já vou aí para a 15ª edição do curso de Direito Processual Civil Processo Coletivo com o professor Fred Didier,
mas tem um livro sobre mandado de segurança coletivo, tem um livro sobre direitos difusos, tem muitos artigos publicados sobre o tema, foi traduzido o nosso livro meu, do professor Fred Dias, para o espanhol. Quer dizer, é um tema que eu realmente sou encantado, sou apaixonado, e é um tema parecido com o tema que nós vamos falar hoje. Porque lá em 98 era um tema de fronteira. E nós que somos gaúchos, Thiago, nós gostamos de tema de fronteira. Né? Tema fácil, que todo mundo conhece, né? Tema que já está assentado e que não tem espaço para as questões de alta indagação, esses não nos interessam muito. A gente quer um tema que vá um pouco mais adiante, que faça uma provocação, que apresente o novo e que seja capaz de mexer com as estruturas daquilo que também a gente já conhecia, mas que não responde mais aos desafios atuais. Né? Eu acho que o direito, cada vez mais, está ficando consciente que fazer soluções jurídicas para o século XIX não é boa doutrina. Fazer leis e pensar o direito para um momento em que nós não tínhamos nem internet, um momento em que nós não tínhamos redes sociais, um momento que nós não tínhamos instrumentos como esse que a gente está utilizando agora para divulgar ideias e pensar, não faz mais sentido. Né? O direito não pode ser pensado para o passado. Então, eu acho que a gente tem que deixar de ter aquela postura confortável, mas equivocada, né? De juristas de retrovisor, né? Que veem todo o passado do direito como algo fundamental, e é fundamental, mas imutável, e não é imutável. Né? O direito, como as tradições, está em permanente transformação. Então, fiquei muito feliz com o convite, achei genial tu querer discutir esse tema. Já começamos a discutir uma nova bibliografia, e a gente pode falar um pouco depois sobre ela também aqui na nossa live, mas a oportunidade em si de divulgar isso, que é um novo ramo do direito processual que eu tenho estudado e pesquisado, que é o direito processual dos desastres, que envolve também processo coletivo, me deixa muito feliz. Que bacana, Hermes. Olha, só tenho a te agradecer, realmente a gente vem, óbvio, né? A minha área temática sendo, né, sobretudo, direito ambiental, que, enfim, mesmo o processo coletivo, direito ambiental, direito do consumidor, que são justamente essas novas fronteiras que, claro, já estão colocadas aí há algumas décadas, né, pelo menos, aí vai lá, né, início aí a gente teve, né, inclusive a oportunidade de recentemente estar falando no evento lá da escola do MP, né, do Espírito Santo. O Hermes aí é, né, o coordenador, né, Hermes, é o centro. Isso. Né, Isso, o diretor hoje do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, né? O dirigente, né? E ficamos muito felizes com a tua presença. Até por isso eu não podia te negar o convite, né? Tu vai lá, fala para mim, os meus colegas do Ministério Público, eu sou obrigado a vir aqui, né? E tu falou exatamente sobre esse ponto que a gente está falando agora. 3 décadas, 4 décadas, são 5 décadas do direito ambiental, né? 1970, tu fez o percurso, né? E nós precisamos dizer, 5 décadas por direito é algo extremamente novo. Né? 5 décadas é um bebê, né? É um recém-nascido no ordenamento jurídico. Né? E olha quanta coisa já mudou o direito ambiental. O quanto o direito ambiental tem de transversalidade. Né? Tu falou do processo coletivo. Tem um artigo clássico do Herman Vasconcelos Benjamin, do ministro Herman, falando sobre o impacto do processo coletivo do direito ambiental e do direito consumidor, né? Uma rebelião contra a aldeia global, né? Aldeia global, artigo clássico do Herman, sem dúvida. É algo que eu me lembro de ter lido esse artigo, né? É algo que recomendo a todos, porque a gente tem... Ele é atual ainda. O artigo é atual, ele é da década de 90 e é atual. Exatamente, né? Aquele artigo de abrir uma janela, né? Uma percepção completamente revolucionária, né? Como o próprio título do artigo propõe. Então, enfim, a gente está muito irmanado, né? Eu acho nisso do novo, né? Que o processo coletivo tem, que o direito ambiental tem, que o direito do consumidor tem. Enfim, são disciplinas que elas nascem num momento, né, de inovação, né, da percepção da sociedade, de renovação
massificação de relações sociais, né? Ou seja, a gente vai... O nosso tema hoje, né? Eu estava... Claro, a gente fica muito instigado, né? Para mim também é um tema que eu tenho tido um contato um pouco mais recente, com mais profundidade um pouco, mas muito também com um olhar muito mais do direito material, uma perspectiva não tanto do processo em si, né? Do processo coletivo. E aí a gente estava trocando o WhatsApp ontem, falando, né? Eu fui atrás e me lembrava que havia uma obra do professor Michael Klepfer, que é para o direito ambiental, pensa assim no pai do direito ambiental alemão, né? Ele tem a obra mais clássica, professor já jubilado da Universidade de Berlim, e eu me recordava que um dos últimos livros dele tratava justamente do direito dos desastres, o direito das catástrofes, né? Inclusive, ele escreveu uma espécie de manual sobre o direito das catástrofes, né? E a gente estava trocando mensagens, e olha que legal isso aqui, traduzindo alguns pontos, ele chega a mapear princípios gerais, né, que a gente inclusive comentou, olha, são princípios muito parecidos, alguns deles com os princípios até mesmo do direito ambiental, o princípio da prevenção, né, que óbvio, eu sei que tem uma relevância muito grande, né, no processo coletivo, acho que vai tratar justamente disso, o princípio da cooperação, né, ou seja, princípios que são a questão né, a gente até tentou traduzir ali um princípio relacionado à justiça, né? Não tem, até difícil de traduzir, mas é a ideia da justiça na perspectiva dos desastres, ou seja, né, pensando aí em grupos vulneráveis, aqueles que são, né, o próprio princípio do poluidor-pagador, que eles utilizam esse nome, mas que, na verdade, é um conceito mais amplo que poluidor, né? É o princípio de quem provoca o dano, de quem provoca o desastre, a responsabilização, enfim. São princípios que estão relacionados a esse novo panorama, tanto do direito material, né, das relações, né, que tem essa complexidade, que vão impactar não só direitos individuais, né, como você mesmo estava falando no início, mas que coloca esse cenário, né, de desastres. Né, me vem muito à tona também o próprio pensamento, a teoria da sociedade do risco, né, do Beck, do sociólogo alemão, muito importante. Sim. Final, Ulrich Beck. Tem muita relação com isso. Né? Olha Anthony Giddens, enfim. O que nós estamos falando aqui, né? Nós estamos falando aqui o seguinte, né? A sociedade está se repensando, nós sabemos de uma crise da modernidade, nós sabemos de uma falta de paradigma que seja unificador, né, e que possa dar uma direção para essa crise da modernidade. A gente pode falar em hipermodernidade, a gente pode falar em pós-modernidade, a gente pode falar em outros elementos que eu considero mais contemporâneos, né, uma releitura da modernidade a partir de uma compreensão mais ampliadora, um paradigma mais amplo, que é um tema até que tu trata muito bem, né? Porque os modelos de sociedade estão ligados aos modelos do direito. Como nós imaginamos e pensamos a sociedade, como nós temos os paradigmas filosóficos, como nós temos a evolução científica, tudo isso está ligado ao direito. O direito, às vezes, reage mais demoradamente ou mais rapidamente a esses inputs externos das outras áreas de conhecimento. Né? E me parece que o direito dos desastres é uma fronteira exatamente nesse sentido. Porque ele tem essa transdisciplinariedade, além de ter uma transversalidade do ponto de vista das disciplinas jurídicas, uma interdisciplinariedade, ele tem também uma transdisciplinariedade que ele vai atrair todas essas outras áreas. Economia, muito importante, né? O papel da economia, inclusive dessas novas áreas da economia, como a economia comportamental. A gente está enfrentando aí a questão da Covid, que eu considero um desastre, né? E nós vemos que na questão da Covid, a economia comportamental pode ajudar as pessoas a ficarem em casa, né? A fazer, e eu recomendo a todos que estão nos ouvindo, né, que façam isso, se não precisarem sair por motivos de emergência ou para razões de trabalho, que fiquem em casa. Tá? Essa lógica nos permite entender que está mudando todo o cenário da sociedade. Então, a sociedade brasileira, por exemplo, jamais se acostumou com catástrofes e com desastres. Nós costumávamos dizer que nós éramos um país sem catástrofes e sem desastres. E aí nós temos, numa sequência muito próxima, o caso Rio Doce, que eu chamo de desastre do Rio Doce, justamente porque não é só um crime, há crime, mas não é só um crime, justamente porque não é só
um ilícito civil ou um ilícito administrativo, e justamente porque é causado pela ação humana. O desastre pode ser natural. O pessoal deu uma congelada. Voltou? Voltou. Voltou. Se nós pensarmos nessa perspectiva mais holística, vamos dizer assim, nessa perspectiva mais compreensiva, né, nós vamos ver que o direito joga um papel. Então, a crise da Covid, o desastre da Covid, o desastre do Rio Doce, eles têm outras áreas de atuação, né, da economia, a política, a sociologia, outras áreas de conhecimento envolvidas, a área da biologia, etc. Mas o papel do direito é muito importante. Tá? E por que é importante o papel do direito nos desastres? Por que é importante a gente resgatar esse papel, especialmente nesse momento que a gente começa a discutir esse novo modelo? Né? Porque o direito dos desastres é aquele direito que permite tratar circularmente desses desastres. Num primeiro momento, como diz Daniel Farber, fazer a prevenção e a mitigação. E aí tu falava da importância da prevenção, do princípio da prevenção. Mas o princípio fundamental do direito dos desastres não é nem a prevenção, é a precaução. Porque o desastre é a gestão do risco, muitas vezes um risco desconhecido. Alagamentos são desastres, secas são desastres, desmoronamento de barragens, né? Mancha de óleo na costa brasileira, explosões de refinarias, são desastres que causam impactos sistêmicos muito mais amplos. Né? E nós temos, então, que prevenir e tomar condutas de mitigar esse tipo de problema. E como é que o processo civil pode contribuir com isso? Com tutelas inibitórias, com tutelas de remoção do ilícito, com tutelas que são pensadas justamente para evitar que o ilícito aconteça. E eu acho que é um primeiro conceito aqui, ainda que rapidamente, né, a gente já está começando a esquentar, vamos dizer assim, a nossa live, né? A live está começando a ficar viva. Um primeiro assunto que eu acho muito importante, que está no nosso Código de Processo Civil, e aí eu já coloco, reforçando esse tema da precaução, da gestão de risco como ponto principal do processo de desastres, que no caso dos desastres, nós não estamos tão preocupados com o dano, não estamos tão preocupados com a tutela ressarcitória. Há um espaço para essa tutela, importante, mas não é o espaço fundamental. Não é o espaço fundamental, não é o core da tutela. Né? O primeiro momento é evitar que o desastre aconteça. E como é que se evita que algo indevido aconteça no direito? Né? Tornando aquele comportamento que pode gerar aquele resultado ilícito. Então, aqui nós vamos falar de tutela do ilícito, que é uma das grandes contribuições do professor Luiz Guilherme Marinoni para o ordenamento jurídico brasileiro. O Marinoni esclareceu, trouxe isso da doutrina italiana, esclareceu no Brasil, e finalmente hoje nós temos no CPC o artigo 497, parágrafo único, que vai dizer que para a tutela do ilícito, nós não precisamos fazer prova do dano, do dolo ou da culpa. A tutela do ilícito é uma tutela preventiva, autônoma, satisfativa. Ela se encerra em si mesmo. E o que ela faz? Ela para o ilícito. Ela faz com que o comportamento contrário ao direito, que é o ilícito, ele pare de produzir efeitos, ele pare de acontecer, e assim evita que o dano venha acontecer. Evita que eu tenha que falar de ressarcimento. Ah, mas o que isso importa do ponto de vista processual? Um corte na cognição. Todo processo, toda litigância é desenho da litigância. É desenho do conflito. É aquela fatia da lide social, vamos dizer assim, da lide completa, daquele conjunto de problemas que tu leva para o Poder Judiciário para poder discutir. E isso é uma estratégia muito importante para qualquer advogado, qualquer promotor de justiça, qualquer defensor público, né? Todos que estão nos ouvindo aqui.
Eu desenho o conflito conforme é possível a sua solução. Se eu levo para o juiz o conhecimento da existência ou não de dano, peço uma tutela ressarcitória junto com uma tutela inibitória, o que eu estou fazendo, Tiago? Eu estou ampliando o espaço de cognição do juiz. E para ampliar o espaço de cognição, consequentemente, reservando aí o princípio do contraditório, eu tenho que ampliar o espaço de produção de prova. E ampliando o espaço de produção de prova, eu demoro para obter tutela de urgência. Que no caso especial dos desastres é absolutamente necessária e imediata. Né? Tem que ser a primeira tutela a se obter. Né? Então, o que eu estou tentando mostrar aqui é o quanto o conhecimento desses mecanismos do enfoque dado pelo direito material, do desenho que o direito material dá à tutela, é importante para que eu defina a técnica processual que eu vou utilizar para a garantia daquele direito. Então, ao contrário, né, do que muitos processualistas pensavam antigamente, que o processo era um fim em si mesmo, que a técnica processual era para iniciados e absoluta, e que eu não precisava entender nada de direito material para poder ter uma boa tutela processual. É o contrário. Eu preciso entender tudo de direito material, porque para cada tipo de direito material eu tenho um processo tailor-made, né? Um processo construído. Antigamente isso era feito, Tiago, através de procedimentos especiais. Né? A própria ação civil pública é um procedimento especial. Mas o que a evolução do direito processual faz? Ela quebra essa moldura e essa lógica de que o processo comum é um processo de garantias amplíssimas, cognição plena e exauriente, que só começa a satisfazer o direito depois que terminou todo o arco processual. Nós não percebemos isso, porque esse é um tema que ainda não está tão claro para todos. Tá? Mas esse modelo de processo de cognição plena e exauriente que nós herdamos da Itália, ele já não existe mais há muitos anos no Brasil. Ele já começou a acabar com a tutela antecipatória lá em 1994 no CPC. E antes mesmo no Código de Defesa do Consumidor. E aí, de novo, nós estamos comprovando que novos direitos trazem inovações que acabam afetando todo o ordenamento jurídico. Né? Então, nós não podemos mais pensar que aquele modelo serve para resolver os problemas que nós temos hoje. Né? Os exemplos de livros de introdução ao estudo do direito processual estão defasados. Nós estamos dando exemplo de Caio versus Tício, num direito processual que trata de desastres como o caso do Rio Doce, de problemas como escolher se nós vamos ter cirurgias eletivas durante o período da Covid ou se nós vamos reservar os leitos para a Covid. Se a pessoa pode demandar perante o judiciário para fazer uma cirurgia de catarata. Então, os problemas são totalmente diferentes. E a justiça brasileira, nesse ponto, nunca foi igual à justiça europeia, que é um outro erro crasso que se comete. Né? A justiça brasileira sempre foi uma justiça preocupada com a tutela dos direitos e das pessoas. Não com a tutela do próprio instrumento processual. É claro que nós temos aí diversas correntes doutrinárias, é claro que nós temos diversas posições que nós podemos debater, né? Mas o fato é que a nossa justiça se originou, pelo menos constitucionalmente, como um modelo de common law. E por isso que nós temos, desde 1891, a revisão judicial dos atos dos demais poderes, mandado de segurança, nós temos ações de controle de constitucionalidade difuso, né? A possibilidade de controle de constitucionalidade difuso nas ações. Tudo isso porque o nosso ordenamento jurídico é mais aberto, é mais plástico, é mais flexível. Então, o que eu dizia é que, naquela época do CPC, nós tínhamos os procedimentos especiais, porque o procedimento comum era o padrão. Hoje, aquele procedimento comum não existe mais, nós temos um novo procedimento comum. E esse procedimento comum é plástico, moldável, adaptável e flexível. Totalmente comunicável com o direito material e com as exigências do direito material. Por isso, já para os nossos futuros alunos da pós de processo coletivo, né,
pós-direitos difusos, na verdade, né, que tem uma parte de processo coletivo, mas eu acredito que seja também de direito material, correto? Opa, com certeza. Parte de direito ambiental, direito do consumidor, direitos sociais, grupos vulneráveis, tem todo Então, perfeito. E só pode estudar direito processual coletivo quem estuda essas outras áreas. E só vai dar resultado na medida que estuda essas outras áreas. Então, para esses alunos, nós vamos dizer o seguinte, olha, o Código de Processo Civil atual se aplica diretamente ao processo coletivo. Pronto. Né? Tudo que não contrariar o processo coletivo se aplica o novo Código de Processo Civil, o princípio da cooperação, as normas fundamentais todas, a boa-fé processual, né? Vamos dizer assim, o princípio do estímulo à autocomposição com a audiência obrigatória, né? Também é um elemento. Veja aqui o professor Antônio do Praz Cabral, né? Falando da nossa Procnet, que é essa rede de processo civil, justiça civil e processo contemporâneos, que nós montamos uma rede internacional de pesquisa, da qual eu e o professor Antônio Praz Cabral somos membros originários. Né? É um tema muito importante, um tema fundamental a gente rever essa estrutura do direito processual a partir desses princípios. Com certeza, Hermes. Eu vou tocar num ponto aqui, que eu sei que tu também é um grande estudioso aí dessa relação, eu acho que entre Constituição, teoria dos direitos fundamentais e processo, né, que eu acho que também joga um pouco de luz nessa discussão, né, entre direito material e direito processual. Né, o Alex tem uma passagem lá na obra dele que ele coloca a ideia de um certo primado do direito material, né, na relação com o procedimento, com o processo, né, lato sensu, pode ser uma perspectiva não só do processo civil em si, mas do procedimento, né, numa esfera, às vezes até mesmo administrativa. A Alemanha tem a justiça, né, os tribunais administrativos têm uma compreensão um pouco diferente do nosso sistema no Brasil. Mas a ideia, né, eu acho que é um desenvolvimento que eu acho que os constitucionalistas, a teoria dos direitos fundamentais, quem trabalha com ela, começou a talvez desvelar um pouco essa relevância do processo, né, do procedimento, né, e identificar justamente essa ideia da realização dos direitos fundamentais, né, por meio do processo, de ver uma relação direta, né, na proteção dos direitos fundamentais por meio do processo. Então, né, quando se trabalha na própria perspectiva, ou, né, o professor prefere perspectiva, né, mas ou dimensão objetiva dos direitos fundamentais, você tem essa ideia, tanto na ótica dos deveres do Estado, né, o papel que o Estado tem em prover do ponto de vista organizacional, mas também procedimental a proteção dos direitos fundamentais. Né? E aí, quando você tem essa nova gama, né, de direitos fundamentais, por óbvio, correlacionados a direitos difusos e coletivos, vamos pensar, né, o meio ambiente, consumidor, mas também os direitos sociais, né, por essa ótica, acho que é um tema também importante. Eu acho que o processo coletivo brasileiro tem aberto também muito olhar, né, aos teóricos, para a questão dos direitos sociais, controle judicial de políticas públicas por meio de ações coletivas, e toda essa discussão, eu acho que isso tudo também, de alguma forma, dialoga, né, um pouco com esse cenário de renovação, né, por óbvio, né, a gente tem a Constituição de 88 como algo que constitucionalizou, né, é um paradigma jurídico que justamente constitucionalizou esses novos direitos, né, coletivos, enfim, não só do ponto de vista material, como do ponto de vista organizacional, por exemplo, né, ao assegurar ao Ministério Público essas atribuições importantes de defesa e promoção dos direitos coletivos, e aí mesmo, né, as ações, desde lá, por óbvio, né, no artigo 5º da Constituição, mas da mesma forma em que você tem isso muito amarrado. Da própria ação civil pública, que está no artigo 129, inciso 3, né? Uma ação meteórica, né? De 81 para 88, sai da lei para a Constituição, né? A própria ação popular, que amplia o objeto em 88. Né? Por exemplo, sim, para tutela ambiental, né? Uma ação, o patrimônio, o meio ambiente ter compreendido como patrimônio público e material, vamos dizer assim, né? Inclusive do ponto de vista cultural, etc. Eu queria mandar um abraço aqui para um amigo que faz algum tempo que eu não vejo, o Gumercindo, que é o grande Guma,
um abraço aqui para esse querido amigo, fazia um tempo que eu não ouvia, não conversava com ele, e lembrar alguma que o professor Fred Didier Júnior, no seu curso de processo civil, volume 1, ele marcou essa virada constitucional do processo. Foi a minha tese de doutorado, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2005, tese summa cum laude, né, foi aprovada com 10/10. Não quero fazer aqui uma autopublicidade que fica feio, né? Teve presente, professor Ingo arguiu a tese, foi a arguição, inclusive uma das arguições mais duras, né? Uma banca duríssima com Ingo, com o professor Marinoni, com o professor Yarshall, quer dizer, uma banca com o professor Rui Portanova, o professor Tessari, então uma banca duríssima. E naquela época, o que eu dizia, justamente partindo dessa premissa, que nós temos um modelo constitucional de common law no processo, na organização judiciária, que tu acabou de mostrar. Na Alemanha, eles têm justiça administrativa. Nós temos o pleito civil lato sensu, uma justiça só para tratar das questões de direito administrativo e das questões cíveis, né? As questões de direito privado. Né? Essa lógica, ela permitiu um devido processo legal ampliado. Né? E a gente fala também em processo justo para tratar desse tema. Os processualistas gostam de restringir esse devido processo legal à parte processual. E aí, adotando um estudo do professor Humberto Ávila, falar de proporcionalidade e razoabilidade para aquilo que nos Estados Unidos é tratado como direito, devido processo legal substancial. Por que eu estou falando isso, Thiago? Porque no início da nossa conversa aqui, depois eu quero entrar no status ativos processuais, que a gente viu também está presente no direito processual dos desastres. Mas apenas para frisar em relação àquela parte específica, né, que foi reconhecida aí pelo professor Fred Didier no curso dele, né, como contribuição minha para o debate. Né? O direito processual brasileiro é todo constitucionalizado. Então, o direito processual, ele é um direito fundamental à organização e ao procedimento. O próprio direito processual é um direito fundamental. Então, é uma exigência do direito processual ele ser adequado à tutela dos direitos e das pessoas. Por isso, quando há uma necessidade de tutela, né, há um direito fundamental a ser tutelado. E é nisso que reside a lição do Alex em relação ao direito fundamental à organização e procedimento. Quando há uma necessidade de tutela e o direito processual não atende, eu preciso adaptar o direito processual e não negar o acesso à justiça e não negar a tutela desse direito. Eu preciso atribuir aí uma ação constitucional, vamos dizer, um direito de ação constitucional, que é uma modificação no direito de ação, para que seja permitida a tutela daquela situação necessitada de proteção, que é um direito fundamental, muitas vezes um direito fundamental atribuído ou adscripto, né? Um direito fundamental construído e atualizado, muitas vezes, da realidade social, que deve ser protegido. Tá? Há uma adequação do processo ao direito material, como o Guma aqui está colocando na nossa conversa. Eu gosto de um exemplo, né, que eu acho no conceito de mínimo existencial. Né? Vários autores eles identificam, por exemplo, né, o acesso à justiça como um conteúdo instrumental, que não é propriamente um direito material, como seria alguma prestação na área do direito à saúde, na área do direito à educação, que seria aquele conteúdo genuíno mais relacionado em si ao mínimo existencial. Mas tamanha é a relevância do instrumento, né? Que ele é sim um conteúdo, ele é reconhecido, autores, o próprio professor Ingo, Ana Paula de Barcelos, Ricardo Lobo Torres, né? Autores constitucionalistas que trabalham com o conceito de mínimo existencial, eles reconhecem, né? Ou seja, é tão importante o instrumento, quando a gente fala do acesso à justiça, por exemplo, sob pena de esvaziar por completo, né? Ou seja, numa situação concreta de violação aos direitos ditos materiais que integram o conteúdo do mínimo existencial, e você inviabilizar por completo uma tutela numa situação de violação. Então,
né, acho essa discussão direito material, direito processual, ela é tão amarrada, né, ou seja, e esse exemplo do mínimo existencial, ele toca numa questão, né, de vida, né, ou seja, do ponto de vista existencial, dos bens jurídicos mais relevantes, né, ou seja, do nosso sistema jurídico, relacionado diretamente à vida, à dignidade humana, enfim, e você tem ali o acesso à justiça como essa faceta do processo, né, completamente amarrada, né, ao conteúdo do mínimo existencial, enfim. É algo... Eu acho fundamental essa colocação, porque ela tem a ver exatamente com o núcleo dos direitos fundamentais, né? Então, eu digo, por exemplo, que o direito fundamental mais nuclear, assim como a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial da dignidade da pessoa humana estão para o direito como um todo, o direito nuclear mais fundamental no processo é o contraditório, porque o processo depende do diálogo. Então, há uma sobrevalorização do contraditório como instrumento de levar a tomada de decisão na forma correta, inclusive para construir novas posições jurídicas, que eu acho que é o ponto aqui que nós estamos falando. Se há uma tutela necessária e que garante um mínimo existencial, não pode o Poder Judiciário simplesmente deixar, por alguma questão processual, de tutelar essa questão. Nós temos uma fortuna muito grande no Brasil, que é um ordenamento jurídico muito articulado, muito preparado para a tutela dos direitos sociais e que nos permite um avanço nessa matéria que outros estados não têm, né? Eu fiz uma pesquisa recentemente e vi que nós temos, no período de 2014 a 2018, mais de 300 mil ações coletivas, entre ações populares, ações civis públicas, ações de improbidade e mandado de segurança coletivo, que são as categorias da taxonomia do CNJ e do CNMP. Então, fiz a pesquisa nas taxonomias CNJ e CNMP. Mais de 300 mil. Por quê? Porque questões de admissibilidade, questões, portanto, de legitimação, questões de condições da ação, que hoje eu prefiro chamar de requisitos, né, ou questões de admissibilidade com um conceito mais amplo, já estão bem tratadas na lei processual. E aí, essas situações que precisam de tutela são discutidas judicialmente. Né? E, de novo, aí eu posso desenhar essa questão de uma forma tal que eu individue a tutela do ilícito em relação à tutela do dano, que eu saiba sobre o que eu tenho que provar, e fica inexorável para o juiz decidir conforme ao direito, porque o juiz está vinculado ao direito. E eu queria falar das dimensões do direito dos desastres que tem relação com essa visão que nós estamos colocando aqui, até para um pouco tratar dos temas de direitos processuais ligados a essas dimensões. A primeira dimensão é manter a operacionalidade do direito. Né? Se nós estamos, então, numa situação de desastre, o direito tem que continuar operativo. E a gente percebeu essa manutenção da operacionalidade. Nós percebemos isso nas decisões do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal foi, primeiro, garantindo a competência concorrente, né, comum para as questões administrativas e legislativas de União, Estados e municípios. Né? Nós vimos o Supremo Tribunal Federal numa questão para falar de controle jurisdicional de políticas públicas, né? Depois de ter sido decidido numa ACP no Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal ter decidido numa DPF, né? 2 liminares numa DPF, dizendo que aquela campanha "O Brasil não pode parar" não poderia ser veiculada pelo poder público federal. E por que ele decidiu isso? Como é que pode controlar um ato do poder público? Pode controlar um ato do poder público dessa forma para manter a operacionalidade do direito, porque dentro do ordenamento jurídico, a ciência, as decisões da OMS, as decisões tomadas pelo Ministério da Saúde é que são as decisões válidas. Então, essas decisões já tinham sido tomadas e a decisão era de distanciamento social. Então, uma campanha publicitária que fosse no sentido contrário dessa decisão de distanciamento social, ela era, na verdade, passiva de controle. Ela era uma questão simples de controlar, né? Um easy case, não é um hard case do ponto de vista do controle jurisdicional de políticas públicas. Uma segunda dimensão do direito dos desastres, que eu acho muito fundamental que a gente trate aqui do ponto de vista processual, é lutar contra a ausência do direito. E aí entra novamente essa questão das necessidades de tutela. Então,
não há uma regulamentação propriamente dita para a situação de Covid. A gente tem uma recente lei, a Lei 13.979, uma série de medidas provisórias que vieram tentar cumprir essa função de regulamentar juridicamente, né, a ausência de direitos sob pandemia no Brasil. Tá? Nós, em 30 de janeiro, incorporamos ao nosso ordenamento jurídico o Regulamento Sanitário Internacional, que vai dizer que nós temos que seguir as orientações da OMS em tempos de pandemia. E o judiciário acabou se debruçando sobre esses atos normativos. Se debruçou, por exemplo, na MP 966, para tratar da responsabilidade dos agentes políticos, dos agentes públicos em tempos de pandemia. Eu não sei se tu te lembra o que ele disse ali, que eu acho fundamental para discutir do ponto de vista processual. Né? O erro grosseiro e o dolo já estavam previstos na nova lei que alterou a LINDB, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Então não é uma novidade. Mas a novidade na decisão dada pelo Supremo, pelo ministro Barroso, foi dizer que se sabe que há erro grosseiro quando não se observa padrões científicos mínimos. E quando o administrador ou agente político não observou os princípios da prevenção e da precaução. O que isso está dizendo do ponto de vista processual, Thiago? Que a prova vai ter que agir sobre esse tipo de questão, para saber se houve ou não uma conduta que pode ser responsabilizada, e qual o grau de responsabilidade aí é um outro problema. Nós vamos ter que primeiro provar que houve inobservância de critérios científicos mínimos. Por exemplo, não há dúvida nenhuma que, se a curva de contágio está subindo, tem que promover ações de distanciamento social. Não uma campanha publicitária, o Brasil não pode parar. Não há dúvida nenhuma que a pandemia é uma coisa real, existe, não é aqui possível nós falarmos de terraplanismo. Não é aqui possível nós dizermos que isso não está acontecendo, que as pessoas não estão morrendo. Então não há dúvida nenhuma que nós temos que preservar leitos de hospital para atendimento da Covid. Então não há dúvida nenhuma que todas as políticas públicas precisam estar direcionadas a ter, primeiro, transparência e informação para a população, que é fundamental para que todos saibam agir, né? Porque nós precisamos envolver a comunidade na tomada de decisões. Precisamos envolver a responsabilidade da comunidade, inclusive na autocontenção, no ficar em casa, por exemplo. Tá? E segundo, que as decisões do poder público sejam baseadas em normas e em evidência científica, política pública baseada em dados. E o judiciário, ele deve tomar primeiro uma postura de autocontenção, porque alguém tem que decidir. E num problema complexo, com alto grau de incerteza científica, não é para nós nenhuma novidade que nós estamos diante de um cenário de incerteza científica em algumas questões, não em todas. Tá? Um cenário desses, é necessário preservar o espaço de discricionalidade e decisão do poder público, que inclusive vai ser responsabilizado por essas decisões. Mas essas decisões têm que ser baseadas em dados. E se não houver observância dos critérios científicos mínimos para basear as decisões em dados, e aí quando você vai olhar para o planejamento dos estados, todos os estados praticamente, isso acontece aqui no Espírito Santo, acontece no Rio Grande do Sul, eles têm um mapa de risco. Já percebeu? Eles têm um mapa que eles fazem uma graduação do qual é o grau de risco de cada município, para saber quais são as medidas que têm que ser adotadas. Então, critérios científicos, dados. Tá? E no princípio da prevenção, evitar os riscos conhecidos, por exemplo, não pode abrir cinema, tá? Tem que limitar a presença em cultos religiosos, preferencialmente os cultos têm que ser realizados via internet. Tá? Se for o caso de um aumento muito excessivo da curva de contágio, uma diminuição de leitos de UTI, tem que decretar o lockdown ou medidas de restritivas ampliadas, para não chamar de lockdown. Tá? Tudo isso é uma nova forma de pensar. Muitas vezes a gente diz que, e eu tenho dito isso muito, né, que para esse tipo de situação, de controle jurisdicional de políticas públicas,
o instrumento de comando e controle de aplicação do direito mano-militar imediato pelo juiz, um juiz forte, um juiz Hércules, ele não é bom. Porque não é a melhor forma de resolver. A melhor forma de resolver isso é consensualmente. É criar espaços para aceitação da tomada de decisão. E aí nós temos uma mudança muito grande no modelo que nós pensamos de litigação. Tá? E para isso eu, o professor Fred Didier e o professor Rafael Alexandria, meu querido amigo Rafael Alexandria, escrevemos um texto sobre os processos estruturais. Então, a lógica dos processos estruturais, que é reconhecer o problema estrutural, que é muito mais amplo do que a ideia de licitude, se perceba isso, muito mais amplo do que a ideia de licitude. Reconhecer o problema estrutural e, a partir daí, tentar por tentativas e erros, decisões em cascata, soluções consensuais, uma técnica chamada experimentalismo, encontrar a solução desse problema conjuntamente, é muito mais eficiente. É claro que no momento de pandemia, tudo isso precisa ser acelerado. Né? E aí muitos podem dizer, mas eu não tenho tempo de fazer um processo tão demorado como esse agora. Nós realmente chegamos a esse momento atrasados e com pressa. Isso é significativo. Esse direito que precisa ser construído, né, que é a segunda dimensão do direito dos desastres, lutar contra a ausência do direito, ele precisa ser construído agora. Nós estamos trocando a roda do carro com o carro em movimento. Mas a gente precisa ter consciência de que esse é o problema. E não achar, por exemplo, como infelizmente muitos colegas, às vezes, advogados ajuizando ações populares contra a China, ou colegas do Ministério Público ajuizando ações para que sejam construídos hospitais sem provas, sem elementos suficientes, né? Sem os dados para guiar a política pública, nós precisamos ter uma autocontenção. Sentar na mesa, dialogar e encontrar soluções com os dados que existem hoje. E aí uma outra questão que eu discuti, também que são os precedentes em tempo de guerra, né? E aí eu mando um abraço também para o meu querido amigo Daniel Mitidiero, um grande especialista na matéria de precedentes no Brasil, um grande cultor do papel das Cortes Supremas. As decisões que formam precedentes no momento de direito de desastres, elas valem para este momento e para situações no futuro que sejam equivalentes a essa. Então, por exemplo, preservar agora uma certa flexibilidade com relação às licitações, para permitir a agilidade ao poder público, para as aquisições necessárias para combater a pandemia, faz parte de uma ação racional no momento de desastre. Agora, isso não pode ser levado para o futuro. Então, nós temos que perceber, né, mudando essa lógica em relação ao direito processual pré-estabelecido, né, o direito processual prêt-à-porter, o direito processual ready to made, quer dizer, pronto para pegar, aquele que já estava na prateleira, que nós estávamos acostumados, nós temos que passar uma ótica de construção das soluções de conflito, de usar os instrumentos do direito processual para evidenciar e esclarecer os pontos desse conflito, deixando claro o que é relevante provar ou não, né? Tentando limpar o discurso. Eu acho que esse é um elemento, e se eu pudesse fazer uma contribuição aqui para a nossa discussão, que eu não fiz ainda, porque eu já fiz algumas outras lives, se as pessoas quiserem depois consultar, diferentes dessas, sobre o direito processual dos desastres. Mas se eu pudesse dar uma contribuição específica dessa nossa discussão de hoje, eu diria que a estratégia de litigância resolutiva, aquela que procura resolver os problemas nesse momento atual, né, é justamente a adaptação do procedimento aos tempos de desastre. O procedimento comum do Código de Processo Civil nos permite essa adaptação. Né? E usar a lógica do processo, que é dar ordem ao conflito, a lógica do processo, que é dar ordem ao conflito, para dizer, afinal de contas, o que precisa ser provado em relação a esse fato. Qual é o direito aplicável para a solução dessa questão. Né? Qual é o direito aplicável para a solução dessa questão em tempo de guerra, em tempo de
em tempo de Covid, né? Eu posso afastar regras ordinárias do direito. A gente acabou de ter uma norma aí disciplinando as relações privadas em tempos de Covid. Eu posso afastar as normas ordinárias de direito para esse momento? E aí, usando esses instrumentos, com um refinamento teórico, mas também dogmático, pensado para a solução dos problemas que se apresentam, acho que a gente pode ter boas soluções. Não, acho fantástico, Hermes. Olha, brilhante aí, que aula, meu cara. Eu fiquei pensando, né, óbvio, a gente até falou, né, da amplitude desse conceito, o que seria o objeto do direito dos desastres, né? Até a gente trocou uma ideia que, né, até a doutrina alemã, né, nesse exemplo que eu dei no início aí da nossa conversa, ele joga, né, desde a questão de desastres naturais até terrorismo, né, passando por desastres, né, provocados pela mão do homem, aí, por exemplo, desastres industriais, ou mesmo, né, os exemplos que tu deste aqui de Mariana, Brumadinho, derramamento de óleo. Eu acho interessante, a gente falou no início do Beck, né? Sabe que o sociólogo alemão, né, o teórico da sociedade do risco, ele cita na obra dele, sabe qual exemplo para diagnosticar um cenário, né, como resultado da sociedade de risco? Cubatão, década de 80, no Brasil, final da década de 70, né, início da década de 80. Ele cita o exemplo da Vila Paris e dos desastres, né, o desastre, na verdade, né, industrial, a poluição. Teve uma explosão na Vila Paris, lá nesse momento, que ganhou o noticiário, para ter ideia, inclusive, na Alemanha. A Der Spiegel, né, um semanário então, mais... Nós não tínhamos, nessa época, Tiago, a sensibilidade para perceber que isso era um desastre. Exatamente, mas isso que eu estou te dizendo, isso não é algo novo, né? O Beck ele dá o exemplo de Cubatão, ou seja, Cubatão foi citado, foi reconhecida mundialmente, né, por entidades da ONU como a cidade mais poluída do mundo em determinado momento, né? E ele cita, o Beck cita Cubatão e o caso de Bhopal, né, que é o maior Sim, na Índia. Industrial da história na Índia, né, envolvendo uma indústria de pesticidas. Tem até um filme muito bom, não sei se tu já viu. Ele dá os dois exemplos, Hermes, né? Cubatão e Bhopal. Ou seja, a gente está falando, né, de um momento muito anterior a esse que a gente está vivendo agora e que, óbvio, a sociedade industrial já vinha, né, produzindo seus desastres, né? Agora a questão, por exemplo, né, até falei, puxando um pouco a brasa para o direito ambiental, eu acho que o direito ambiental, né, tanto que é um dos exemplos de desastres que o próprio Klepfer, né, coloca, eu acho que é ali onde talvez tenha mais amadurecimento do ponto de vista teórico, uma contribuição a ser dada em relação ao direito dos desastres, né, talvez mais do ponto de vista material. Eu acho que o Delton, né, o nosso querido amigo Delton Winter de Carvalho, é no Brasil um dos teóricos aí do direito dos desastres, e ele tem um pé muito na perspectiva do direito ambiental dos desastres. Sim, sim. Nós estamos, inclusive, escrevendo um texto, eu estou em débito com ele, que é o Programa do Direito Processual dos Desastres. Eu e ele estamos escrevendo juntos. Interessante, porque a gente estava, e aí só uma outra ideia, que eu acho que essa disciplina do direito dos desastres, ela pega elementos de legislações que já existiam há muito tempo, né? O professor Klepfer, ele cita, olha, se a gente pegar a questão envolvendo desde da legislação sobre defesa civil. Sim, a legislação no Brasil que disciplina o desastre é a da defesa civil. Inclusive tem o conceito de desastre, porque isso é uma coisa que a legislação ambiental ela fez muito, ela contribuiu muito, né? A gente passou a ter nas leis os conceitos. Isso foi uma contribuição da legislação ambiental e da legislação do consumidor, né? Leis com normas narrativas, né? A gente estudou isso, né? Leis que especial aqui, ó, só dá um oi. Olha, que beleza! Oi, tudo bem? É Isabela, ela sempre vem aqui em algum momento. Oi, Isabela! Muito, muito bonita, viu? Graças a Deus o melhoramento genético aconteceu com força. Não puxou o pai, graças a Deus, tá bem. Mas isso, eu acho fantástico, cara, isso que você tá falando, né? Porque é justamente essa perspectiva, né? Ou seja, a gente tem, né, esse cenário de compreender realmente, e ainda não só a legislação envolvendo defesa civil, a legislação envolvendo
o combate a incêndios. Na Sim. Alemanha tem uma legislação específica sobre isso. Né? A própria legislação de combate ao terrorismo, em alguma medida, é um eixo, né, desse conceito. Não há dúvida que, por exemplo, o desastre das Torres Gêmeas é um desastre. É um desastre, né? Mas a gente tem a questão das mudanças climáticas, né? Que você tem, por um lado, é uma situação meio paradoxal, né? Porque é um desastre ambiental, por exemplo, aqueles episódios climáticos extremos, seja uma seca, né? Tsunami, né? Alguma erupção vulcânica, mas pensando nas mudanças climáticas, ou seja, você tem esses episódios climáticos extremos, né? Uma grande quantidade de chuva num período muito reduzido de tempo, enfim, o agravamento de furacões, enfim, etc, etc. E aí nós temos os casos Urgenda e o caso das geleiras, né? Dos glaciais, né? Que tu divulgou no teu canal do Telegram. Aproveito para divulgar o meu canal do Telegram também, né? Claro, exatamente. Mas você tem por trás o agravamento desses episódios naturais, você tem ação antrópica. Né? Ou seja, é complexo, é um tema complexo de tratar. E aí eu queria voltar a essa contribuição que eu acho que é mais específica dessa live aqui, né? Que é essa ideia de que a gente pode organizar esse debate processualmente e que o espaço de diálogo controlado e ordenado pelo processo é um espaço preferencial para dar aquele passo colocado pelo Alex, para eu me preocupar com o direito fundamental, material. Eu individuando o debate, eu consigo melhor tratar aquela situação necessitada de tutela. Então, um processo bem pensado pode servir para essa finalidade. E aí surge o direito processual dos desastres como um ramo do direito ambiental, como um ramo do processo estrutural, como um ramo do processo coletivo, como um ramo desse modelo de litigância, porque a preocupação dele, como é com a gestão do risco, é uma gestão circular do risco, mas também uma das dimensões mais importantes é evitar que novos desastres aconteçam no futuro. Eu acho que o caso de Cubatão, que tu citaste, é um caso excelente, porque teve ação civil pública. Foi uma das primeiras ações civis públicas, se não a primeira. Né? E ela, recentemente, parece que foi concluída. Ajuizada pelo professor Paulo Afonso Leme Machado. Tu tem a história dessa ação, Tiago? Eu gostaria muito de receber a história dessa ação. A gente está marcando uma live com o professor Paulo Afonso. O professor Paulo Afonso vai ser um dos professores, já confirmou, na nossa especialização aí em direitos difusos e coletivos. E salvo engano, o que aconteceu com essa ação específica foi que o tratamento que foi dado ao longo do tempo, em razão do barulho que a ação provocou, foi resolvendo muitas das questões que estavam ali presentes. É quase como se ela tivesse agido como um estímulo para a solução estrutural do problema. Tá? Eu não tenho certeza se foi essa a primeira ação civil pública ambiental. Eu vou confirmar com o professor Paulo Afonso. Só para a gente, porque é um dado histórico super rico. Super interessante, rico, né? Porque liga as pontas, né? Liga as pontas. Por que está surgindo a disciplina de direitos dos desastres? Porque a gente tem que organizar melhor essa forma de solução desse tipo de problema ambiental sistêmico, econômico, com intervenções antrópicas ou não, e que gera esses impactos difusos, né, de difusão irradiada na nossa sociedade. E, inclusive, atentar para o planejamento para situações de desastres futuros. Né? Todo ano, no Espírito Santo, eu tenho enchente. Todo ano no Espírito Santo eu tenho seca, para colocar aqui um ponto que o Antônio do Passo Cabral trouxe. Então, a litigância não pode ser apenas para o passado. E as soluções do direito pensadas pelo direito não podem ser só soluções do passado. Tem que ser soluções de planejamento, estruturadas, que possam permitir, inclusive porque isso é um aspecto econômico fundamental. Olha quanto nós estamos perdendo de recursos públicos hoje. Olha quanto nós estamos perdendo de recursos econômicos. A gente tem 40 segundos antes deles do Instagram nos cortar aqui. Cara, a gente, né, só tenho a te agradecer, privilégio, fica o convite aí, o Hermes é um das grandes estrelas da nossa especialização em direitos difusos e coletivos. Obrigado, nós temos que continuar, vamos remarcar aí outros aspectos desse tema do direito dos desastres aí. Tchê, muito obrigado aí.
Não sei se Eu que agradeço. a gente continua aí, vai cortar daqui a 10 segundos aí. Vai Cara, ser, foi um prazer. Dá um beijo na Isabela, né? E quero te parabenizar pelo